Agora, aqui em efeitologia, poderia comentar os efeitos nosográficos da superficialidade consciencial? Ajeita isso. Está no efeitologia. Ah, tá, já achei. Os efeitos nosográficos da superficialidade consciencial, sim. Nós somos consciências, logo todo mundo sabe disso, mas essa superficialidade, esses efeitos, está relacionado justamente com essa ficar na superfície, né? Não aprofundar em si mesmo, não buscar a causa, o porquê, não se conhecer no sentido conscienciológico. Então, quando você fica na superfície, quando você está mais preocupado com o seu corpo, se você está com tudo no lugar, se aquela roupa está chamando bastante atenção, se tem bastante brilho, se você vai ficar meio perdida na multidão, você tem que encontrar uma forma de se destacar para você aparecer mais, para que todos vejam você. Você quer entrar num restaurante, quer entrar numa boate, quer entrar num teatro, mas quer que todos parem de conversar para ver que você chegou. Nem que seja pelo ridículo até, sabe? Botar um chapelão com um periquito em cima. Colocar uma abóbora de pendurada no pescoço. Aí todo mundo vai olhar para você, entende? Então, isso é uma superficialidade consciencial sem precedentes, né? Que a pessoa... Agora, o pior é quando a mulher faz isso sem querer. Eu tinha uma namorada, quando o moço lá no Rio, que era assim. Eu entrava no bistrô, as conversas paravam toda hora que eu entrava com a mulher comigo. Ela tinha sido maneca na ocasião. Depois parou. Já tinha uma certa idade, mais de 30 anos, mas agora tinha pose, sabia andar, era um problema. O macete é saber andar no salto, né? A força presencial é uma coisa de doido. Isso é uma coisa séria. E isso é paragenético, essa força presencial. A pessoa não cria isso numa vida. Cria, não. É aquilo que eu falo, precisa de muitos corpos. O cara perguntou para assim, preciso de uma multidão para fazer uma força presencial. Quer dizer, uma multidão da própria consciência. Da própria consciência, várias vidas repetidas. Um monte. Anália, em fobiologia, na segunda linha, é a fobia de ser esquecido ou ignorado. Daí você fala, ou a tasagorafobia. O que quer dizer essa palavra? Em fobiologia. Tasagorafobia. Isso. A fobia de ser esquecido ou ignorado. Eu tenho um exemplo para esse tipo de... para a tasagorafobia. É a Lady Gaga. Você já reparou como é que a Lady Gaga faz tudo para se manter na mídia? Ela tem essa fobia, porque ela não quer ser esquecida nem por um segundo, nem por um mês. Né? O trabalho, ela tem uma equipe, isso é verdade, ela é muito inteligente, essa moça, não é boba. Ela traçou um rumo, eu vou ser isso, quero fazer isso, eu vou cantar lá naquele teatro, lá no Garden, não sei das contas, e ela se estruturou para isso, se organizou para chegar lá. Aí, o que ela fez? Mas para que eu consiga continuar, porque ela quer parar, ela já falou que quer parar cedo para poder tocar a vida dela para outra vertente, outro viés, ela tem uma equipe que mantém ela na mídia diariamente. Entende? Então, sim, é aquela preocupação de não ser esquecida nunca. A Lady Gaga, você pode comprar a revista que for, o jornal que for, ela está lá. Ela está na mídia. Isso é um trabalho de uma equipe que ela tem, que não permite que ela saia da mídia. Agora, no caso dela, é intencional, é uma coisa consciente, lúcida, que ela está investindo nisso. Agora, os outros não. Quem tem a síndrome da ribalta, que não é o caso dela, faz diferente, né? Faz qualquer coisa para continuar na mídia e tem um medo danado de ser esquecido. Por quê? Se for esquecido, ela vai ficar sozinha. É o medo da solidão, as duas coisas estão relacionadas. Sim. Tá, obrigado. Agora, você falou uma coisa que ela falou que quer parar e tal. Essa conversa eu já escutei no meio artístico. Né? Não, quero parar. Uma vez... Quem é que estão falando? Qual que é? Lady Gaga. Ela está falando da Lady Gaga, que é uma cantora. Não, essa é pirada. Piradinha, pois é. Mas aquilo ali é intencional, viu? Aquilo ali não é... Mas ela é mal assistida. Com certeza.
porque há anos atrás teve um artista que falou para mim assim, não, porque meu sonho era ter um emprego normal, uma casa normal mesmo, tal. Eu, assim, acho que em poucos anos, isso tem, deixa eu fazer aqui os cálculos, tem uns 10 anos que eu ouvi isso, conversa. Não, tem uns 16 anos atrás que eu ouvi essa conversa. Continua na mídia aí, não vou falar o nome, mas continua firme, ele falou tranquilo. que o sonho dele é parar, ele não disse quando. Né? Não, meu sonho era ter... sonho, fantasia. Sonho é para não realizar, né? Sonho é para não realizar. Quando a gente fala assim, eu tenho um sonho, significa eu sei que eu não vou fazer, né? Vou fazer uma pergunta. Professor, queria fazer uma pergunta sobre o verbete dicionário. Alô, agora sim. O senhor colocou o Shakespeare aí, o último da lista. Qual que é a sua opinião assim sobre a figura do Shakespeare, em termos assim? O homem era uma cabeça super inteligente e oportunista em tudo. Para a época dele era no máximo. Agora, o povo fala que muita coisa não foi ele que escreveu, porque ele aproveitava tudo que havia na ocasião. Mas ele tinha feeling para o processo de palco, de teatro, de apresentação, o acting. O homem não era bom. Ele era bom nisso. Não adianta falar que ele tinha muito talento. Esse oportunismo que o senhor citou aí seria pejorativo? As coisas todas que ele fez, né? Tem muita coisa, ele fez tudo, tudo pensado. Ele era muito inteligente para ver o apriorismo das coisas dentro do oportunismo da época. Ele tirou proveito disso. Agora, você olha nessas coisas todas que tem por aí afora, em matéria de idioma e literatura, o Shakespeare representa mais o inglês que qualquer outra pessoa com qualquer outro idioma. Isso é um fato. Isso é seríssimo a gente pensar nisso. O homem tinha uma cabeça, é muito inteligente. Tem gente da comunidade nossa relacionada com... Tem muita gente aqui. Muita gente. Isso que os artistas aí que dominavam essas coisas todas, né? Você sabe como é que é. Uma outra coisa. Nós todos somos pré-serenões, estamos caminhando para ser desperto nós vamos ser semiconscientes e vamos chegar aos evoluciólogos. Vamos ser evoluciólogos. Evoluciólogo precisa de duas coisas básicas. Uma eu vivo falando há muitos anos, que é o problema da advocacia. Quanto mais ele entender de direito, melhor para ter uma conceituação a respeito das personagens. Mas a segunda, essa aí eu falo pouco, porque todo mundo aqui já participou disso de algum modo, mas é preciso agora de amadurecer do jeito que a Nália está fazendo, que é o processo do acting, a interpretação, a performance. Por quê? Vocês viram o que ela fala aí, o jeito dela? Ela conhece as reações das pessoas. Ela tem uma avaliação, querendo ou não, do conscienciograma, mesmo sem ter lido o conscienciograma. Por quê? Ela já interpretou aquilo, ela sabe como é que as pessoas reagem, ela vê o que é. Por exemplo, no caso dela, você deve olhar para um filme e ver, esse aí é um canastrão, não, aquele é bom, aquele lá está roubando a cena daquele. Ela sabe tudo isso. Tem que entender de gente, não tem? Tem que entender de pessoas para você ajudar na evolução. Então, por exemplo, ela, com tudo isso, os artistas de modo geral, é isso. Se ela olha mal com os processos dela, o que ela não fez com o livro, aí o processo da síndrome do estrangeiro, tudo isso. Olha o modo dela observar. Isso tudo é o caminho. Nós estamos caminhando para a evoluciologia. A Nália é a mesma coisa aí com o processo. Entende? É aquela, vamos dizer, aquele viés, aquela vertente, que já foi escolhida, que a pessoa está seguindo praticamente o instinto dela. Você está vendo que a Nália fala que ela não tem o parapsiquismo, que aquilo é ela, é o processo dela, o que ela estudou, mas não é isso. Ela tem o parapsiquismo aí, só que tem, que ela ainda não admitiu o problema de ter o parapsiquismo instintual e técnico, simultaneamente. Você tem que casar as duas coisas, é o que falta. É o que aconteceu com a Malu, quando ela chegou lá na minha vida, aí, com as coisas todas, lá, o nosso problema do centro da consciência contínua, é a mesma coisa. A mesma coisa com a Maria Ângela, por exemplo. Aí. Você está entendendo? Mesmo jeito. Agora, o que se passa? Certas pessoas que são bons advogados, que já entendem bem do assunto, no trato com o povo,
E o ator também, que sabe interpretar as reações das outras pessoas, ele já tem meio caminho andado para a evoluciologia. Entendeu o que quer dizer? Todo mundo vai ter que passar por isso. Agora, aqui o que a gente nota, uma boa parte de todo mundo já foi artista de algum modo, entende? Já mexeu com arte em alguma área. E a arte é como ela está falando, tudo é psicossomático, que é uma droga, né? Professor Valdo, literalmente. É terrível isso. Entende? Está caminhando, caminha por aí. Dizer, o bom ator, ele... Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu preciso de falar com a turma aí do Instituto, para usar essa menina que está aqui, sabe? Ela, dá um jeito nela. É uma menina. Ai, que gracinha. Essa sabe tudo. Essa sabe tudo. Tem como uma pessoa ser bom ator se ele não entende de gente, né? Mas é preciso, tem que viver o outra pessoa. Né? Eu, como tive contato na intimidade com essas vou dar um coisas, recado lá, viu, praticamente, vamos dizer, na meca do processo, que é a meca do cinema, que é um negócio de top. E vi lá, durante boas temporadas, o negócio todo lá dentro, entende? Outra coisa, era isso que os amparadores falaram para eu ir para entender, para aprender o negócio. Eu hoje entendo. Não sou como ela, que falou assim, não. Eu cheguei, mas não tinha a conscienciologia, não. Lá eu cheguei sabendo da conscienciologia. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, participei das festas, as parties, aquele negócio todo, problema lá de dentro, para ver como é que era. Vi o processo de filmagem, acompanhei a opção de coisa. Tive aula com os FEGs para me ensinar o problema de maquiagem, o que é, como é que eles reagiam, tudo lá dentro. Gente especializada em tudo isso. Aquilo me ajudou demais. Para isso do evoluciólogo que o senhor colocou aqui, tem o acting, faz parte também o diretor, né? Agora, o dirige o da elenco. História é que eu vi isso. Depois, eu fui para o Japão e comecei a ver o kabuki, o teatro kabuki, através dos homens. Que lá eles fazem o papel de homem e de mulher. E vi logo em seguida o takarazu, entende? Que é o das mulheres. Que as mulheres faziam o papel de homem e de mulher. Agora, veja, gente maravilhosa em matéria de inteligência, de beleza, de apresentação, de força presencial. As mulheres de Takarazu, lá de Tóquio, era de tirar o chapéu. Foi das mulheres mais bonitas que eu vi. Entende? Agora, veja, quando eu saí de lá, o Sakurai mesmo pedia para elas me dar retrato com dedicatória. Eu trouxe e coloquei no meu consultório em Copacabana. Um cara chegou lá e roubou a opção de coisa, levou as fotos também. Nunca mais eu vi as fotos da zona com dedicatória no meu nome, para mim, tudo bonitinho. Acabou tudo. Tudo é Takarazu. Ele é o máximo. Agora, veja, é o tipo do acting, o problema do drama, do teatro. O kabuki, por exemplo, é aquilo, são séculos. Takarazu é a mesma coisa, século. É um tipo deles. Agora, comparando aquilo com Hollywood, vendo a situação como é que é, uma loucura. Agora, por isso que eles falam que a meca do cinema mesmo é Hollywood. E agora, vamos dizer, a Bíblia do processo era o Stanislavski lá que você falou, esse é o maior. O Brecht era piradão, ele tinha uma opção de coisa alterada. Entende? Nesse povo todo é o melhor. É o mais utilizado hoje. Stanislavski Sabe por quê? mais Porque é mais utilizado, a fácil. teoria dele. É mais fácil, né? É mais fácil. com Mais certeza. fácil. O seu é o mais difícil. Por isso que eu falo, ela seria boa dar umas aulas para tudo. Vou transmitir o recado lá. Pois é. Fazer um treinamento docente lá, especializado. Chupa o sangue da Nara. Tá certo? Vale a pena. Professor Valdo, Ela é boa. aqui no ar. O senhor comentou ali a questão da evoluciologia e o direito e a interpretação. O senhor diria que seria outra questão? A questão para chegar na evoluciologia, o direito e a interpretação? Você tem que saber muitas reações das pessoas. Agora, quem já representou, ou quem é histriônico demais naquilo que faz, conhece mais. Por isso que eu falo, por exemplo, um professor ou uma professora que tem um bom histrionismo, um nível elevado, espontâneo, da própria índole, que a pessoa já mexeu com isso em vidas passadas, é o melhor professor que tem. Existe aquela questão do teatrão interassistencial que é feito, né? Mas esses são os canastras, você está entendendo? É o canastrão. Mas tem muito disso.
O que tem de canastra não tem no são gibi. atores de teatrão. Mas políticos. existe também aquela ideia do teatro extrafísico para interassistência, né? É lógico, por exemplo, todo mundo aqui, aquele negócio da pré-intermissiologia, todo mundo vai precisar disso. Na hora que você vai fazer a interlocução na baratrosfera, como é que vai ser? Você tem que se expor lá dentro do processo. E outra coisa, você tem que fazer a transfiguração, que é justamente do ator. É o que eu faço. Por exemplo, o que eu fiz lá com meu avô foi isso. Eu voltei a ser aquele menino, que era o neto dele, para ele saber quem era. Porque senão não fazia rapport, ele não ia saber quem é. Aí a hora que eu mostro, vejo o que é, aquilo mexeu nele. Ele que estava há 22 anos totalmente pirado lá, caiu em si. Viu quem era, saiu para me abraçar, velhinho, a cara era a mesma, tudo do mesmo jeito. Eu fiquei impressionadíssimo que o bigode dele era espetado, bigode branco, você está entendendo? Os pelos, tudo espetado, do jeito que eu vi antes dele dessomar. Estava do mesmo jeito, 22 anos depois. Por causa do psicossoma, situação, tudo igual. Então, isso é impressionante você pensar na coisa dessa. Essa é a grande importância, então, da interpretação no resgate interassistencial. Você dominar esse processo. A interlocução entre o assistente e o assistido. Isso, então, é uma cena teatral, uma cena cinematográfica, é uma cena de interpretação seríssima. Senão não vai. Lembra do que é que eu falo da minha mãe? A hora que ela dessoma, começou a trabalhar com aquele povo, que tinha que tirar lá. Tudo gente antiga que tinha relação com ela, presta atenção. O tal mal é que me ajudava nisso. Então ela chegou para mim, o caso mais sério foi esse, para eu ver um cara de muitos séculos que me conheceu. E eu tinha uma certa ascendência moral sobre ele. Então ela falou assim, ó, esse aqui é o fulano, vê se você muda e transfigura e aparece lá. Então eu fiz a performática, chego lá e falo para ele, mas foi um sucesso. Na hora o cara mudou. Agora, quanto tempo isso antes, ó? E ele foi encaminhado. A minha mãe falou assim, meu filho, é uma pena que você não esteja sempre aqui comigo. Entendeu? Eu fora do corpo. Porque na própria questão de retrocognição, você analisa essas interlocuções que você tinha naquela época com os outros. Não é isso. Ali você tem o nome, a apresentação, o modo de falar, a linguagem, o idioma. Tudo isso vale. Eu sei disso, que eu já fiz isso muito fora do corpo. Eu sei como é que é a situação. Agora, eu fiz isso como Zé, tudo quanto é jeito. E nessa vida projetada. E por isso que o senhor fala, então, no caso da Nália, a importância de entender toda a nomenclatura que envolve... é uma pérola negra, rara e cara. Não é todo dia que aparece uma pessoa igual ela aqui. Ela trabalhou diretamente com teatro no Brasil. E ela não é boba. Eu conheço a peça. Então, ela pode expor isso aí, principalmente para a turma de professores nossos. Nós precisamos disso. Esse negócio eu sempre falei para pegar atores e atrizes para falar nisso. Lá no Centro da Consciência Contínua aparecia muitas atrizes, muitos atores, mas tudo aparecia para a gente tratar. Era um problemão. Não dava para fazer, muitas eu quis encaminhar, gente da televisão, tem um monte delas. Tudo a gente encaminhava para ver, mas eu queria era que ela aqui, por exemplo, não. Ela chegou, ela está prona, ela está ereta, está certinha, ela não é doida. Entende que é muito artista doido. Estava trabalhando danado. Você sabe como é que é, né?